Aquela coisa que você quer resolver hoje, aquela mudança que você quer para ontem, aquele resultado que você quer para agora. Deus quer que você saiba que tem tempo certo. Fica por aqui porque nesse devocional você vai desacelerar. Hoje, no nosso devocional de número 146, seguimos com o tema Nem Tudo é para Agora. E o trecho bíblico que nos guia é de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Eclesiastes é um livro que olha para a vida sem maquiagem. Ele não fala com ingenuidade, não fala como quem nunca viu atraso, frustração, perda, espera, cansaço ou desencontro. Pelo contrário, ele encara a realidade como ela é. E é justamente por isso que essa frase tem tanto peso. Tudo tem seu tempo. Isso não é uma frase decorativa, é um convite à maturidade. Porque uma das coisas mais difíceis da vida é aceitar que nem tudo floresce quando a gente quer. Nem toda resposta vem rápido, nem toda mudança acontece no nosso ritmo, nem toda porta abre no momento em que a nossa ansiedade manda abrir. E Eclesiastes nos lembra de algo simples e profundo. A sabedoria não é só saber o que fazer, é saber quando fazer. Muita dor nasce não porque escolhemos coisas ruins, mas porque escolhemos a coisa certa na hora errada. Você percebeu que nesse versículo, Deus não trabalha só com direção, Ele também trabalha com tempo? A gente costuma pedir, Senhor, me mostra o caminho, me diz o que fazer, abre a porta, resolve algo. Mas muitas vezes, Deus está formando em nós algo tão importante quanto a resposta, discernimento de tempo. Isso tem tudo a ver com maturidade, porque maturidade espiritual não é só sentir muito, é saber esperar sem se perder, é saber agir sem se atropelar, é saber dizer agora sim, mas também saber dizer agora não. Tem conversa que precisa acontecer, mas não no calor da raiva. Tem decisão boa que vira problema porque foi tomada no impulso. Tem sonho legítimo que precisa de raiz antes de aparecer em público. Tem ciclo que já acabou, mas a pessoa não aceita. Tem fase que já começou, mas a pessoa continua presa no ontem. Ser sábia é parar de tratar a urgência como se fosse sempre direção de Deus. No dia a dia, Deus faz algo maravilhoso conosco. Ele vai revelando o que está enterrado. Padrões repetidos, escolhas impulsivas, medos antigos, atrasos emocionais, pressas mal resolvidas. No cotidiano, nas pequenas escolhas, elas mostram muito sobre o nosso tempo interior. Você vê isso quando responde rápido demais e se arrepende depois. Você também vê quando insiste em algo que claramente ainda não amadureceu. Ou adia uma obediência simples por medo, preguiça ou distração. Pega essa frase. O jeito como você lida com o tempo revela o estado do seu coração. E esse texto, ele continua tão presente na vida de hoje porque quase todo mundo está correndo. Correndo para resolver, correndo para crescer, correndo para a prova, correndo para chegar, correndo até sem saber para onde. Só que velocidade não é a mesma coisa que sabedoria. Isso aparece na vida real o tempo todo. Aparece na família, quando alguém quer resolver uma conversa importante no meio do cansaço e transforma reconciliação em discussão. Aparece também no casamento, quando a pessoa exige do outro um processo que ainda está sendo construído. No trabalho, quando alguém troca constância por pressa e queima etapas por ansiedade. Também aparece na vida emocional, quando a pessoa quer sarar em 2 dias o que foi ferido por anos. E também na nossa vida espiritual, quando a gente se cobra por não estar pronta para algo que ainda está sendo formado em segredo. Vamos pensar juntas aqui nesses exemplos bem reais. Imagina, você está cansada, irritada, emocionalmente cheia, mas decide responder aquela mensagem importante na mesma hora. E o resultado? A conversa piora. Você quer muito mudar de vida. Então começa 10 coisas ao mesmo tempo, mas não sustenta nenhuma porque confundiu empolgação com estrutura. Imagina você plantou algo ontem e hoje já quer fruto. Como não ver resultado imediato? Para e desiste. Você sabe que precisa pedir perdão, mas vai adiando. Depois percebe que o tempo que poderia ter curado foi ocupado por silêncio e orgulho. Imagina só, você sente que Deus está te chamando para crescer numa área, mas quer pular o processo e chegar logo na fase visível. E é exatamente aí que Eclesiastes fala com sabedoria. Tudo tem o seu tempo.
Isso não significa passividade, também não significa desculpa para adiar tudo. Significa que existe hora de plantar e hora de colher, hora de falar e hora de calar, hora de insistir e hora de encerrar, hora de esperar e hora de dar o passo. Maturidade não é chamar fé aquilo que na verdade é pressa e não chamar de prudência aquilo que no fundo é medo. Vamos aproveitar esse assunto e colocar um pezinho ali na física quântica. Porque a física quântica, ela ajuda a lembrar que a realidade não funciona só do jeito imediato que os olhos percebem. Nem tudo acontece de forma linear, visível e instantânea. Existe processo acontecendo em profundidade, mesmo quando na superfície ainda parece silenciosa. Na vida com Deus acontece algo muito parecido. Tem fase em que você olha e pensa, não está acontecendo nada. Mas por dentro, muita coisa já está sendo organizada. Uma decisão está amadurecendo, uma ferida está cicatrizando, uma compreensão está nascendo, uma estrutura interna está sendo formada. O fato de você ainda não ter tudo não significa que Deus esteja parado. Eclesiastes nos ensina justamente isso. Respeite o processo, respeite o tempo, respeite a ocasião. Nem toda estação parece produtiva por fora, mas até o invisível pode estar preparando o visível. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais tem brigado com o tempo? É na família, querendo resolver tudo rápido demais? É no trabalho, se cobrando por resultados que ainda precisam de construção? Quem sabe na sua vida interior, exigindo de si mesma uma maturidade que ainda está em formação? Onde você mais tende a errar, na pressa ou no atraso? Você fala antes da hora? Decide antes da clareza? Insiste quando já deveria soltar? Ou adia quando já deveria obedecer? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pisaria menos no acelerador emocionalmente? Quem sabe perguntaria mais, é certo? E também, é o tempo certo? Quem sabe na sua fé, confiando que Deus também trabalha no invisível. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu respeitei o tempo de Deus ou tentei forçar a vida no meu ritmo. E hoje o nosso exercício recebeu o nome de discernir o tempo certo. Então, os seus 7 minutos vão ser para perceber onde você precisa de mais sabedoria no tempo e nas escolhas. Então, vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à área em que você mais está acelerada ou travada. Então, escreva e complete. Hoje, a área da minha vida em que mais preciso discernir o tempo certo é... Completa com sinceridade. Segundo, escreva o que esse versículo está te pedindo. Então, escreva e complete. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso... Eu vou te ajudar com alguns exemplos, mas você usa o que for realidade na sua vida. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso parar de agir no impulso. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso esperar com mais paz. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso encerrar o que já venceu. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso começar o que venho adiado. Se eu respeitar o tempo de Deus nessa área, eu preciso amadurecer antes de exigir fruto. E terceira e última parte do exercício, escolha um gesto simples de sabedoria para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte, você vai continuar escrevendo, completando, mas também vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Vou te ajudar também com alguns exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou adiar uma resposta até meu coração acalmar. Antes de terminar o dia, eu vou dar um passo pequeno e consciente, em vez de querer resolver tudo de uma vez. Antes de terminar o dia, eu vou parar de forçar uma situação que precisa de tempo. Antes de terminar o dia, eu vou obedecer numa área em que eu já entendi que o tempo chegou. E a ideia desse exercício é te ajudar a não viver correndo atrás do tempo, mas aprender a caminhar com sabedoria dentro dele. Vamos lá, me deixa te conhecer um pouco. Coloca aqui nos comentários em qual área da sua vida você está acelerada ou travada. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você corre, mais você estraga os processos?
Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, mas depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele não termina no amém não. Ele só termina quando você decide que merece desacelerar. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você aprendeu que o céu fala baixo, mas muda tudo. E hoje você descobre que nem tudo é para agora. Eu te desejo profunda paz. E aquele abraço. Aproveita e já salve esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que estiver acelerada e precisar se lembrar de desacelerar. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te entrego o meu ritmo. Tu sabes onde eu tenho pressa, onde eu tenho medo, onde eu quero controlar fases, antecipar respostas e colher antes da hora. Tu também sabes onde eu empaco, adio, fujo e resisto ao tempo certo. Hoje eu te peço, Senhor, me dá sabedoria para discernir as estações. Ensina-me a esperar sem ansiedade. Ensina-me a agir sem impulsividade. Ensina-me a encarar o que já passou. Ensina-me a abraçar o que já começou. Que eu não estrague processos por pressa, que eu não perca oportunidades por medo e que no meio da rotina comum eu aprenda a perceber teu mover nas pequenas ocasiões de cada dia. Faz de mim uma pessoa mais madura nas escolhas, mais serena no tempo e mais sensível à tua direção. Em nome de Jesus. Amém.